Então, bora lá. Poluição a gente já começou, vamos terminar isso aqui agora. E aí a gente parou aqui no lixão, né? E aí o que que acontece? A poluição de solo. Bora terminar isso aqui agora para a gente continuar aí. E aí o que que acontece? Ó? O showroom, né? Que é o lixo aí. Eu te falei que o grande problema é esse aqui, né? É a ocupação do espaço, né? E não adianta só queimar isso aqui, não. O que tem que fazer com isso aqui? Se queimar, as fábricas têm que terem filtros específicos para que possa aí o quê? Não deixar substâncias tóxicas que são voláteis a partir da queimadura ir para a atmosfera, porque isso despolui a região terrestre, o solo, mas acaba contaminando o ar, a poluição atmosférica. Então não tem jeito. Então tem que fazer. E outra coisa, coleta seletiva e indústria de reciclagem. Porque o que acontece com isso aqui? Se pegar isso aqui tudo e fizer compostagem de tudo junto, o que vai acontecer? Vai formar o chorume tóxico, ó, que infiltra o quê? Que escorre pelo solo, vai o que? Contaminar os rios, lagos, lagoas e infiltra no lençol freático. E contamina também aí o quê? O lençol freático aí e os mananciais hídricos que são importantes para a gente. E não esquece, porque está caindo muito em prova, o que é compostagem. O que é compostagem? É pegar o lixo, né, a matéria orgânica do lixo, né, os resíduos alimentares, por exemplo, e o que acontece? E enterrar. Né? E aí geralmente usa seres para isso mesmo, né? Anelídeos, usa aí o quê? Nemateumintos, que vão o quê? Né? Acelerar o processo de decomposição e de transformação desses alimentos, desses resíduos alimentares em sais minerais. Claro que, por exemplo, os animais que são, né? Que alimentam-se de matéria orgânica, que são necrófagos, né? Que fazem aí o que? Saprofagia, que alimentam-se de material o que? Em decomposição, eles retiram esse material orgânico do meio. Mas quem faz decomposição mesmo é bactéria e o que acontece também, né? Vai ser as bactérias e os fungos. Então, eles vão ser importantes de transformar essa matéria orgânica em matéria inorgânica, né? O que vai ser importante para a gente demais na descontaminação aí, o que, do lixo e no tratamento do lixo. E na retirada do lixo do ambiente, né? Ontem até me perguntaram sobre isso aqui, né? Porque o lixo orgânico nosso, se a gente comprar aquelas células de o quê? De compostagem, você coloca lá o material orgânico, coloca o solo, tem minhoca, e isso faz o quê? O tratamento do quê? Do lixo, dos resíduos alimentares. E o chorume que é produzido por lá, realmente, se você dissolver ele, porque ele tem muitos sais minerais, ele pode funcionar como fertilizante mesmo. Mesmo porque ele não tem, né? Quando você separa todos os tipos de lixo, hospitalar, industrial, familiar, orgânico, todo esse tipo de lixo, né? Ele vai ser o quê? Se todo ele ficar junto, vai produzir um chorume tóxico aí mesmo, que é muito ruim. Agora aí, ó, desmatamento, né? Que é justamente a retirada aí da cobertura vegetal. Gravíssimo, severo, porque o que acontece? Com o desmatamento, você vai provocar aí o que? As desertificações, né? Você retira a cobertura vegetal do ambiente, né? E aí, olha só para você ver, ó, o cerrado aqui, ó, extremamente comprometido, né? Olha aí, praticamente a gente não tem mais a área do cerrado aí, o que, né? Nativo propriamente dito. E também tem um desmatamento muito severo, muito grave aqui da o quê? Da região amazônica, ó. Muito, muito grave, muito ruim. Porque com o desmatamento, o que isso vai provocar? Você tira a cobertura vegetal normal do ambiente. Tirando essa cobertura vegetal normal do ambiente, o solo fica exposto aos fatores ambientais. Como ele fica exposto aos fatores ambientais, consequência do desmatamento. Primeiro, você tira a cobertura vegetal, o que você provoca? Diminuição da biodiversidade. Já começa por aí, ó. Você vai provocar uma diminuição das espécies nativas da região. Tudo certo. E quando for o que? Reflorestar, tem que reflorestar também com as o quê? Com as plantas nativas da região. Inclusive, a gente estudou isso, né? Chama sucessão ecológica secundária. Para que isso possa ser acelerado,
e que se volta um ecossistema parecido com o ecossistema que estava até então. Então, a primeira medida drástica do desmatamento, redução de quem? Da biodiversidade, o que é grave e que compromete tudo. Outra coisa também, retirou a cobertura vegetal, você desprotege quem? As nascentes. Desprotegendo as nascentes, o que acontece com elas? A tendência é elas secarem, porque a umidade do solo diminui muito. Diminuindo a umidade do solo, a tendência é que esse solo, né, se torne aí o que mais arenoso e que essas nascentes desapareçam. E desaparecendo as nascentes dos rios, a tendência dos rios também é de diminuir o seu volume de água e o que acontece? Secarem ao longo do tempo. Então isso é um problema muito grave, muito sério também, né? A destruição de quem? Das nascentes por desmatamento. Outra coisa também, quando tira aqui a cobertura vegetal, né? E aqui no Cerrado você está vendo que está destruindo tudo, o que vai acontecer? Você expõe o solo aos fatores ambientais. Você vai expor o solo à chuva direta, ao sol direto, os fatores de erosão direto. Então esse solo vai ficar todo degradado, todo danificado. E outra coisa, quando o que fica sem cobertura vegetal, quando a água da chuva bate no solo, cria enxurrada. Quando cria enxurrada, o que arrasta aqui? Tudo que está na superfície do solo. Então, o que isso provoca? Um empobrecimento do solo e vai provocar o quê? Uma lixiviação. O que é lixiviação? É a lavagem do quê? Do solo. É a retirada de toda a cobertura que existe aqui na superfície do solo. Então, tudo que é de importante, se o solo tiver muito humus, esse humo todo vai ser o quê? Lavado, escorrido, junto com a enxurrada. O que isso proporciona? Isso vai proporcionar aí o quê? No solo, o empobrecimento do solo. Então, o que? A retirada da cobertura vegetal provoca aí o quê? A lixiviação. E o grande problema disso é que isso aqui, ó, porque se causar enxurrada e levar o quê, né? O humus da superfície do solo, para onde que vai essa enxurrada? Ué, vai para o quê? Para dentro de um rio, de um lago, de um riacho, de um ribeirão. Então vai para dentro de um manancial hídrico. A enxurrada vai cair o quê? Na água. E o que isso faz? Porque junto com o humus vai terra, né, do solo. E essa terra vai sendo carregada para dentro desses mananciais hídricos, para dentro do rio, riacho, ribeirão, lago, lagoa, represa, açude. O que isso faz com que com essas regiões aquáticas? Assoreamento. Vai assorear, vai entupir o leito dessas regiões aquáticas. Né? Então isso aí é o que aumenta, né, a quantidade de sedimento e isso o que diminui a quantidade de água que esses ambientes vão ter. E sem falar o seguinte, ó, porque se vier aqui lixiviar, lavar, tirar daqui o humus, tirar daqui o fertilizante que estava no solo e ser jogado lá dentro do lago. O que isso favorece? Isso favorece a eutrofização. Então, isso favorece a eutrofização. Quando favorece a eutrofização, o que isso faz? A floração das águas, que são as algas subirem para a superfície do ambiente aquático. O que isso provoca lá no ambiente aquático? O que a gente já viu. Vai provocar lá o quê, né? A eutrofização leva à morte dos animais aquáticos, porque aumenta a decomposição, diminui o oxigênio, forma um tapetão verde, não tem as algas para produzirem oxigênio, morre todo mundo que é aeróbico. Aí passa a ser decomposição anaeróbica, pior ainda mais, né? Porque esses mananciais hídricos acabam produzindo aí o quê? Substâncias ácidas que impedem qualquer forma de vida de sobreviver lá. Então é grave, ó. Desmatou aqui, vai provocar lixiviação do solo e provoca também o assoreamento dos mananciais hídricos, o que pode acarretar, né, também na eutrofização e, por consequência, né, a floração das águas, que é o brotamento aí das algas para a superfície do ambiente aquático. Muito sério. E outra coisa, enxurrada aqui direto no solo, o que isso vai provocar? As erosões. Então vai criando o quê, né? Leitos de o quê? De água, ou por onde a água passa, de o quê? De fendas no solo. Então por onde vai passando sem cobertura aqui, ó, vai rasgando o solo. O que isso provoca? A erosão, e isso provoca mais para frente ainda as vossorocas, né, que são aquelas grandes erosões gigantes. E aí, o que acontece? Então provocou lixiviamento, provocou erosão, provocou o que? Redução de biodiversidade, o desmatamento, provocou o que? Seca e destruição das nascentes, né?
vai provocar aí o quê? Vossoroca no solo, tirada da matéria orgânica do solo, destrói todo o solo. E sem a cobertura vegetal, com a exposição direta ao ambiente, isso provoca também a desertificação das regiões. Principalmente aqui na floresta amazônica. Porque na floresta amazônica, você sabe que o solo, por natureza, já é arenoso. A gente fala que a floresta amazônica é autossuficiente, não só porque a planta adulta, a taxa de fotossíntese é igual à taxa de respiração, mas porque isso aqui, como o solo é arenoso, o que mantém a camada de humus é a própria decomposição das partes da floresta. Então, a formação do solo aqui, né, que vai ser nutritivo, do solo aqui que vai ser fértil, é em função da própria floresta criar o seu próprio humus. Então, ela se auto-mantém. Quando você tira a cobertura vegetal, o que acontece? Você não tem mais isso. E o solo que fica embaixo do humus é areia pura. Então, aqui na floresta amazônica já está ocorrendo o processo de desertificação. E aí, sério, né? Para recuperar esse solo, muito difícil. E aí os caras desmatam justamente para quê? Para plantação, né? Em função do desmatamento ocorre para quê? Em função da o quê? Da construção civil, da urbanização, da expansão, né? Da urbanização, a expansão das fronteiras agropecuárias, que vai ser o que é importante aí, por isso que desmata. E aqui no Cerrado também, ó, além da expansão o que agrícola, né, agropecuária, além também do que, né, da retirada aí do que do cerrado, do desmatamento, né, aí por o que construção civil. O que acontece? Formação de indústrias, né? O que acontece aqui? O cerrado também foi muito cortado para a produção de carvão vegetal, o que impulsionou muito a siderurgia, principalmente do Sudeste, principalmente de Minas. Usou muito esse carvão lá para a produção de aço a partir do minério de ferro, né? Presente lá o quê? No estado de Minas Gerais. Então, praticamente, o Cerrado todo foi destruído em função disso, ó, da agropecuária, né? Da expansão, né? Urbana, da urbanização, e também para o quê? Para atender atender interesses econômicos da siderurgia do Sudeste brasileiro nacional. E aí, ó, cortando as madeiras aqui da floresta amazônica, e a madeira também tirada aqui, ó, o que acontece? Aproveita isso para o quê? Madeira de lei, né? Para construção e o quê? Né? De casa, para construção de o quê? De móveis, para construção aí de o quê? De pisos, de revestimentos. Então a madeira aqui usada muito, essa madeira nossa nobre aqui, principalmente da floresta amazônica, para cumprir formação de o quê? Industrial, né? Usa muita madeira aí para o quê? Produção de o quê? De móveis, para produção de casa na construção civil, para produção de revestimentos aí de estuques e pisos. Nos Estados Unidos e na Europa, essa madeira aqui é muito útil, né? Para a construção de navios, de embarcações, piers, portos. Toda essa madeira aqui vai ser utilizada para isso, né? Formação de móveis. E olha só para você ver aqui, os caras cortam e jogam no rio, para economizar até o transporte. O próprio rio, a própria corredeira, transporta a madeira aí ao longo aí da floresta amazônica. E agora aí queimada. Olha como é que é os picos das queimadas aí. Ó. Outra o quê? Outra destruição e o quê? Do solo, né? Redução da cobertura vegetal também. Ó. Aqui na floresta amazônica, 50,4%. Aqui 4,7% aqui na região nordeste. Cerrado também alto, 34,1%. Aqui na região o quê? Sudeste, é baixa as queimadas aqui hoje, porque quase não tem vegetação, né? Qual que é a vegetação aqui? Ó? Aqui um pouco de Mata Atlântica e Caatinga, aqui a Mata Atlântica que praticamente foi destruída, aqui Cerrado, um pouquinho aqui no Pantanal, ó. Não faz muita queimada no Pantanal porque ele é alagado, né? Então o que acontece com ele, nesse ecossistema aí? Você tem uma diminuição das queimadas aí em função do quê? Da quantidade de planícies alagadas que tem nele. Mas ainda mesmo assim faz muito, ó, né? Justamente para pastagem. E aqui a floresta amazônica é campeã, né? Por que faz a queimada? Porque o quê? Com a queimada você evita até o desmatamento, né? Você usa o fogo para abrir espaços para fronteiras agrícolas e principalmente aí, né, também para o quê? Para produção agropecuária, para produção, para formação de pastos, pastagens e para aí o quê? Para abertura aí de espaços para o plantio. Só que você sabe que
Destruiu aqui, queimou, vai ficar o solo com humus. Só que esse humus aqui mantém uma plantação, por exemplo, por volta de mais ou menos 10 anos. Depois de 10 anos, o que o cara tem que fazer? O solo fica arenoso. Aí ele tem que o quê, né? Porque vai acabar com as nascentes, geralmente ele tem que irrigar e fertilizar. Aí o que ele faz? Ele prefere deixar a área queimada, deixada de lado e partir para uma outra área, o quê? Silvestre, natural, nativa, e fazer a queimada de novo, que é a abertura das roças, né? E aí ele vai o quê? Destruindo, abandonando. E aqui, mais do que nunca, ó, provoca a desertificação aí o quê? Que ocorre com intensidade muito grande aqui nessa região que amazônica aí, norte nossa aí. Outra coisa importante é aqui, ó, cerrado. Você sabe que o cerrado é a vegetação mais antiga do planeta. Você já sabe que o cerrado é o quê, né? É um campo, né, específico que existe aqui o que na América do Sul. E o cerrado, ele é o quê? Uma vegetação muito parecida com o quê? Com a savana africana. Quem são os campos espalhados pelo mundo? São as savanas na África, são as pradarias nos Estados Unidos, são o que? As estepes na Europa, é o cerrado aqui. Então essas as savanas na África, como eu falei, essas são o quê? As áreas de campos. E aí o cerrado, você já sabe que como ele é uma vegetação muito antiga, o que o cerrado é? O cerrado, ele vai ser o quê? Importantíssimo. O cerrado para o quê? Para a biodiversidade. O cerrado é considerado o quê? A farmácia verde do mundo. Aqui nós temos uma altíssima biodiversidade, né? Principalmente de pássaros, de insetos. Então o cerrado é muito importante. E como ele é uma vegetação muito antiga, ele é muito adaptado. E aí o cerrado é praticamente a única vegetação do planeta que é adaptada ao fogo. Então, a gente tem aí o que? O cerrado, uma vegetação que suporta o fogo. Inclusive, o cerrado, né, ele tem características de formação, características aí, né, morfofisiológicas, que permitem ele suportar o fogo mesmo. O caule do cerrado tem a casca mais espessa, as folhas da planta do cerrado, elas são coriáceas, elas são espessas e cheias de pelos. O caule do cerrado é mais profundo do que o caule normal. As raízes são mais profundas, né? Para o quê? Para se protegerem, geralmente tira até água do lençol freático. Então o cerrado tem uma característica toda especial que o protege desse fogo. Só que o cerrado ele é protegido contra o fogo, contra queimadas naturais. Inclusive a queimada natural no cerrado, ela vai ser muito importante para esse cerrado. Qual que é a importância da queimada natural no cerrado? É que ela renova o cerrado. A partir do momento que se queima o cerrado, queima-se as partes velhas da vegetação. Queimando forma cinza, que é óxido de potássio. E isso vai ser importantíssimo, porque esse óxido de potássio, essa cinza, vai funcionar como fertilizante para o quê? Para as plantas que o quê, né? Tiveram as suas partes o quê? Queimadas. É como se fosse uma poda natural. Por isso que depois que tem uma queimada no cerrado natural, vem uma chuva, o cerrado ele o quê? Refloresce. Ele brota todo, fica lindo, todo o quê? Cheio de o quê? De vegetação e todo colorido. Por quê? Porque ele está usando o próprio fertilizante para formar partes novas. Isso é natural. Agora, a queimada insistente, antrópica e constante do cerrado acaba o que? Destruindo o cerrado. Mesmo o cerrado, que é extremamente aí o que é adaptado e adaptado até o fogo, a queima do cerrado, o que vai acontecer? Ela provoca aí o que? A destruição permanente da vegetação. Nem o próprio cerrado suporta as queimadas periódicas. E aí a gente vai entrar agora no período delas, né, infelizmente. Porque agora a gente vai entrar no nosso inverno seco. O que acontece? A vegetação seca demais e aí todo cuidado é pouco, né, com a ação. Lembra do ano passado, o tanto de queimadas que a gente teve e o tanto de dano e prejuízo que aconteceu ao longo aí, o quê? Né, dos períodos de estiagem. Quando você chega ali o quê? A agosto, né? Quando você chega ali por volta de setembro, outubro, né? E até uma parte de novembro, as queimadas foram intensas, sufocantes e o que acontece, né? Extremamente agressivas, o que provocou uma destruição muito grande, uma perda, um prejuízo muito grande, né? Inclusive tendo prejuízo do quê?
letal, fatal, de morte de pessoas que foram submetidas ao que essas queimadas, inclusive muitas delas criminosas. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com os parques nacionais, com as fazendas, sítios, chácaras, porque a gente tem uma mania aqui no Cerrado e aí no Brasil inteiro que a queimada serve para limpar o ambiente. Até que pode se fazer isso, né, em certos momentos, mas é aquela queimada controlada. E aí tem que se ter muita habilidade, tem que se ter muita técnica para fazer isso. Não é simplesmente chegar por fogo e destruir a cobertura vegetal, não. E sem falar que a queimada, o que ela provoca? Além da destruição do solo, porque quando queima aqui, ó, o que você mata? As bactérias fixadoras do solo. O que você mata aqui? Ó? As bactérias que fazem a fixação do nitrogênio, como a Azotobacter. Lembra da Azotobacter? É uma bactéria aeróbica e que fica livre e presente no quê? No solo. Essa bactéria, que é a Azotobacter, o que vai acontecer com ela? Ela fixa nitrogênio. Quando você queima aqui, por que empobrece o solo? Porque você mata essas bactérias. Ó. Elas não suportam o fogo, se desnaturam e acabam o quê? Né? Sendo mortas aí. E aí você não recupera a região. E sem falar que provoca também a queimada o agravamento do efeito de estufa. Só lembrando que a queimada provoca a liberação de CO2 e provoca também o quê? A liberação de o quê? CO. Por isso que as queimadas também são muito tóxicas, né? Geralmente o cara, o quê? Normalmente ele morre em função das queimaduras, mas ele pode morrer também por asfixia molecular, pela inspiração do monóxido de carbono, que eu te falei que forma a carboxihemoglobina, que impede o transporte de oxigênio. Então o cara não consegue respirar, né? E sem falar do processo de o quê? De queimaduras que isso ocorre. Então, além de destruir o solo, ser uma poluição que afeta o solo, afeta também a poluição atmosférica. E aí, decisivamente, intensifica o efeito de estufa. E aí, agora, isso aqui, ó, que cai muito em prova, né? As espécies que são o quê? Introduzidas e as espécies que a gente considera como exóticas, ó. As espécies que não são nativas de uma região. E aí isso aqui é complicadíssimo, questão de prova, questão de Enem o tempo todo. No que vai acontecer com essas espécies invasoras? Né? Essas espécies que são o quê? Invasivas, invasoras, exóticas, né? E aí que são introduzidas aí. O que elas vão fazer? Por que elas são um perigo muito, muito sério, muito grave? Porque quando elas são introduzidas num ambiente novo, né? Olha só para você ver aqui, ó. Você tem o caramujo africano, né? Tá ele aí. Você tem a abelha Europa, que foi introduzida durante aqui muito tempo. O mexilhão dourado, hoje que é um problema, uma praga muito grande, né? Isso aqui afeta todo o quê? Todas as plantações, ó. E destrói principalmente as pastagens. Chega o processo de o quê? Destruir tanto que o que acontece? Destrói a pastagem do próprio gado, compete com o gado. O mexilhão dourado, né, que foi trazido da Ásia através de água de lastro dos navios da Ásia para cá. E aí o que aconteceu? Aqui os caramujos, ó. Isso aqui, ó, esse mexilhão dourado, ele é tão potente que ele é o que? Aquático marinho, né? Ele pertence ao talassociclo, mas se adaptou perfeitamente à água doce e foi trazido pelos navios para dentro dos lagos de Itaipu. Ó. Aí chega um dado momento em que a produção de mexilhão é tão grande que entope as turbinas da usina de Itaipu. Ó. Tem que parar a turbina, limpar a turbina porque está cheia de o que? De mexilhão, e o que acontece? Para a produção de energia. Então isso aqui é grave. Ó. E as abelhas aí, o que? Europas, né? Que invadiram a nossa região aqui também. Agora, qual que é o problema das espécies exóticas, das espécies invasivas? É o lance disso aqui, ó. Porque quando elas são introduzidas num ambiente novo, essas espécies o que, né? Invasivas, invasoras, elas o que não têm nada que impede o seu potencial biótico. Então, quando elas são introduzidas dentro de um ambiente novo, ela faz o seguinte: ela não tem a resistência ambiental. Então, ela não tem competidores, ela não tem predadores, ela não tem aí o que? Parasitas. Então, essas espécies começam a reproduzir e não tem nada para frear a sua reprodução. É aquele crescimento que eu falei para você, o que? Em J. É o crescimento exponencial. Então, vai crescendo tanto, 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 que não tem como controlar. E aí, como elas crescem muito, o que elas fazem? Como elas não têm o quê? Resistência ambiental, elas não têm fator de controle, elas começam o quê? A competir
com as espécies nativas. Quando elas começam a competir com as espécies nativas, como elas estão mais adaptadas porque elas não têm resistência ambiental, elas ganham a competição com a espécie nativa. Então, o que isso aqui provoca? Redução da biodiversidade das regiões nativas. Elas matam as espécies e ocupam o espaço das espécies nativas da região. Então, isso aqui acaba com a biodiversidade. Ó. Isso aqui é muito sério, muito grave. E aí, o que acontece? É difícil controlar. Durante muito tempo, a gente quis fazer o controle biológico disso. Só que o impacto ecológico também é muito grave. E você não pode chegar aqui e jogar veneno para matar todo mundo, né? Porque você já viu que o veneno faz magnificação trófica nas cadeias alimentares. Então, é difícil de lidar com isso aqui, ó. Essas espécies, por isso tem que tomar muito cuidado. Por isso que hoje é proibido você viajar de um estado para outro e levar uma planta. É proibido você viajar de um estado para outro e levar um animal. É proibido você trazer de um quê? De um outro país um animal, de um outro país uma planta, porque ela pode chegar e ser invasiva, invasora, e ela dominar todo o ambiente e matar as espécies nativas. Isso aqui é muito sério, isso aqui é muito grave. Então tem que tomar muito cuidado. Por isso que os animais exóticos hoje, o que acontece? O que acontece com os dois? Ela vai ter problemas aí o quê? Muito sérios porque invadem a região, né? Invadem as regiões que são o quê? Que são se tornam permanentes, que são destruidoras aí das espécies nativas, né? E até o controle biológico disso é muito difícil, é complicado. Aí agora isso aqui, né? Olha aí, ó. O que você tem? Pesca, né? Predatórias aí, as pescas e caças predatórias. Olha só para você ver. O grande impacto disso é a redução das espécies, né? Olha só para você ver o tanto de baleias que foram mortas aí, ó, que foram pescadas e que foram mortas, né? Aí no ambiente, ó. E aí o que vai acontecer? Olha só para você ver, né? Aqui não é nenhuma maré vermelha, né? Isso aqui é sangue mesmo dos animais que foram mortos e que foram predados aí, ó, né? E aí redução de espécie, né? Redução de espécie, matança de animal. E aqui, ó, a caça predatória. Hoje você pega o animal, você nem caça para matar. Você caça, captura ele ou o filhote dele, justamente para quê? Para vender no mercado internacional, como realmente o que é uma espécie exótica. Fechou? Então a gente encerra essa parte aqui agora. Ó. Então essa parte de poluição, graças a Deus a gente terminou, né? E aí eu vou ver com o Clóvis qual que é o nosso próximo conteúdo aí, né, seguindo na nossa, na nossa apostila, para a gente continuar na próxima aula. Fechou, meninos? Alguma dúvida aí nessa parte? Não. Foi tudo certinho aí? Vocês conseguiram ver as projeções e tudo mais? Essa parte agora, graças a Deus, de poluição e de ecologia acabou. Tudo certo. Tá tudo certo? Alguma dúvida? Vocês estão acompanhando a aula lá no canal? Sim. Né? É Professor Biologia Milton. Lá no YouTube você pode acessar essa mesma aula. Eu estou gravando e postando lá. E o Nicés também lá do Dinamo está mandando aí os links para vocês. Junto com a lista. Vocês estão recebendo as listas? Sim. Bom, eu vou mandar uma hoje agora, encerrando esse processo de poluição, tá? E aí sempre eu estou mandando junto com os links e aí ele posta lá para vocês. Ok? Ok. Então tá, meninos. Um beijo, um abraço. Até semana que vem. Tamo junto, viu? Fica com Deus. Tchau, professor. Tchau, tchau, gente. Obrigado, viu?